Segundo vídeo do livro São João da Cruz, Senhor da Contemplação, né? Como já falei para você, é um livro muito grande, vou fazer só os apanhados, né, os principais, para compartilhar com vocês, né? E vamos começar, né, nosso segundo vídeo. Na introdução do livro, ele fala assim, é um ponto que eu destaquei. Ele olha para algumas almas com um desejo imenso de quem chegue a uma grandeza no reino espiritual. Esta grandeza não é para o reconhecimento público, mas para o dom de uma união oculta consigo, mesmo no caminho contemplativo da santidade. As almas inclinadas à oração, que começam a experimentar uma intensa necessidade de uma proximidade mais pessoal com Deus, deve considerar que também elas podem estar destinadas a essa grandeza espiritual oculta. Né? Foi um trecho assim, super interessante que eu achei, né? Deus vê, às vezes, determinadas almas que têm potencial para crescer, que têm potencial para se aprofundar mais na vida espiritual. Mas atentemo-nos que essa contemplação, essa intimidade com Deus, esse caminho de aprofundamento para com Deus, não é algo para nos engrandecer, nem deve ser. Atentamos para ele, nem deve ser algo para nos orgulharmos, mas é algo, né, é uma experiência pessoal, íntima, em silêncio, porque o silêncio sobrepõe, o silêncio ele requer um pouco da nossa humildade, para não ficarmos espalhando para Deus o mundo. Né? Então, Deus percebe isso. São João da Cruz nos mostra, né, esse caminho que ele fala, né? Algumas almas com um desejo imenso de que chegue a uma grandeza no reino espiritual, não é um reino material. É um caminhar no reino espiritual. Né? Para você caminhar, às vezes Deus olha para você, às vezes você, em determinados momentos da sua vida espiritual, você percebe que tem possibilidade de ir mais a fundo, mergulhar mais profundamente, né? E mais para o deserto, onde não há ninguém. Já viu como é que é o deserto? Não há ninguém. Você olha para um lado, olha para o outro. É o silêncio. O silêncio que às vezes incomoda, o silêncio que às vezes é gritante. Você não está acostumado com o silêncio. Né? Então, ele mostra isso tudo. Então, você, às vezes, determinadas facetas da vida espiritual, você sente aquela inclinação, você sente aquele desejo numa homilia, num testemunho, numa leitura espiritual, numa leitura de um santo. Você sente o seu coração inflamado, assim, eu posso chegar até isso, eu posso mergulhar nessas águas profundas, eu posso ir para esse deserto. Só que o deserto, ele supõe que não tem ninguém. É só você e Deus e o silêncio. Imagine isso. Você se acostumar com o silêncio. Então, nesse trecho, logo nessa introdução, acho interessante isso, né? Que Deus percebe que você tem capacidade
para ir mais além. Mas muitas das vezes o barulho não deixa a gente ir para esse deserto. Porque o deserto supõe silêncio. Silêncio. Só aquela brisa quente, aquela brisa que passa, o calor intenso, a noite fria, entendeu? Vamos atentar para isso. Será que eu estou disposto a ir para esse deserto? A ter essa intimidade? Será que eu tenho coragem de ir para esse deserto onde não há nada? Ou mergulhar em águas profundas, onde você não vê nada? Você não sabe o que vai estar acontecendo. Outro ponto, super interessante, acho que logo no capítulo 1, que fala, que eu achei super interessante. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Que no capítulo 1, que se chama O Esconderijo do Amado. Então, eu destaquei uma frase belíssima, que se chama: o que significaria ter um caso de amor para toda a vida, por assim dizer, com Deus? Imagine isso. Vou repetir. O que significaria ter um caso de amor por toda a vida, por assim dizer, com Deus? É uma pergunta forte. É uma pergunta interessante. Ter um caso de amor com Deus. Você sabe o que significa ter um caso, vamos supor, vamos botar assim a frase: ter um caso de amor. A gente entende o quê? Ter um caso de amor é amar uma pessoa intensamente. Concorda comigo? É amar o outro intensamente. Estar sempre consigo. Então, aí você bota assim: tira a pessoa, abstrai a pessoa e põe Deus no lugar. Você vai assim: ter um caso de amor intensamente com Deus. O que nós entendemos um caso de amor? A gente entende exclusividade, que sempre estar com essa pessoa. O que mais? Muitas outras coisas, né? Tirar foto, mandar mensagens, sentir o perfume da outra pessoa. É essa relação profunda de amor com outra pessoa. A gente quer tudo isso. Imagine isso com Deus. Como é que a gente faria isso? Para ter esse caso de amor para com Deus, seria necessário você se abstrair de tudo. Ou seja, quando eu encontro Deus, quando eu tenho essa relação de amor para com Ele, quando eu vejo a cruz, o sacrário, você vê assim: eu não preciso de mais nada. Nada mais me atrai. Pessoa alguma me atrai. Riqueza nenhuma, posse, nada disso não tem mais valor. Porque eu amo a Deus. Né? E esse amor vai se intensificando. Então, cada vez que você vai conhecendo a Deus, como você vai fazer, isso vai acontecer? Ora, o que eu expliquei lá anteriormente? Quando você se propõe a ir ao deserto, aí tem esse caso longe de todo mundo, né?
E cada vez que você vai amando, cada vez que você vai conhecendo, e cada vez que você vai tendo tempo para essa pessoa, você vai amando, aquela coisa vai explodindo dentro de você. A gente, quando a gente ama uma pessoa, tem um caso com uma pessoa, a gente se arruma, bota perfume, corta cabelo, faz a barba, a mulher faz o cabelo, bota joias, inventa programas de programação para sair, para estar, sentir o perfume do outro. Deus é a mesma coisa. A gente se periquitar para ir à missa. Passou na igreja, tem um sacrário, tem um tempinho, 5 minutinhos, vou lá, converso com ele. Oi, tudo bem? Estou aqui, tá? Te amo. Não dá para passar? Passou em frente à igreja, na porta. Senhor, não posso passar aí, estou sem tempo. Mas eu te amo. Não esqueça disso. Então, isso é essa relação de paixão, né? Eu acho que é uma pergunta forte, intensa. Como São João da Cruz sempre fala, ele sempre convida você a ter uma relação intensa de amor. É isso que a contemplação te conduz, vai te encaminhando, vai te mostrando. Né? Acho isso super interessante. E um outro trecho. E talvez exija também que passemos bastante tempo sozinhos e em silêncio diante de um crucifixo e de um tabernáculo. Eu acabei de falar. Bem reforçar o que eu acabei de falar. Porque quando você começa essa relação de paixão, de amor, um amor intenso, você vai querendo passar mais tempo com ele, né? Os 5 minutos já não são mais 5 minutos, são 10 minutos, 10 minutos não são mais 10 minutos, são 20 minutos, meia hora já é mais meia hora, é 45 minutos. Porque a meia hora para mim já não é o suficiente, eu preciso passar mais, o tempo voa. Se foi, você está lá com Deus, fica mais um pouquinho, fica aqui mais um pouquinho com Deus, no sacrário dentro do crucifixo. Depois de meia hora, agora que eu estou naquela relação com Deus, agora que eu estou quase em sintonia com Deus, e o tempo hoje, aí você quer mais. Poxa, da próxima vez eu vou ficar mais um pouquinho. É esse convite, é essa paixão, é essa relação intensa com Deus. Então, você vai se inflamando com Deus, você vai querendo mais e mais de Deus. E tudo mais em volta não faz mais sentido, né? Super interessante, né? E talvez exija também que passemos bastante tempo sozinhos e em silêncio, diante de um crucifixo ou de um tabernáculo, né? Experimente essa experiência de paixão e de amor. E também, mais à frente, eu encontrei outra passagem. Precisamente a necessidade de tal entrega e de tais horas a sós com o Senhor Jesus Cristo, Jesus crucificado, pode ser a razão pela qual Deus raramente se torna a grande paixão na maioria das vidas. Poxa, que texto, que frase intensa, profunda também, né? Precisamente a necessidade de tal entrega e de tais horas a sós com o Senhor Jesus crucificado pode ser a razão pela qual Deus raramente se torna a grande razão, a grande paixão, se torna a grande paixão na maioria das vidas. Por quê? Né? Uma frase interessante. Essa exigência de estar com Ele mais intensamente, talvez para nós que não entendemos isso, dificulta. Por quê?
Porque você passar 1, 2, meia hora, 15 minutos, 20 minutos, 2 horas, sei lá. Você fica, para quem não está acostumado, você fica sem saber, poxa, vou ficar meia hora. Mas é justamente isso, né? Essa entrega, como eu falei para você, a paixão, mas quando você está apaixonado por uma mulher ou uma pessoa, você quer ficar mais tempo com ela. É a mesma coisa Deus, né? Quando você descobre esse amor, quando você descobre essa paixão vai se tornando intensa, cada vez mais intensa. Você vai querer cada vez mais estar com ele, né? Nesse silêncio, amando a Deus no silêncio. A paixão se torna cada vez maior. Todos os santos tiveram essa experiência. E é uma experiência, como o João depois vai dizer nesse livro, mais adiante, se não consegue explicar. Não se explica. Porque Deus não se explica. A experiência com Deus, nesse caso, você não consegue explicar. Aí é como nossa madre fala, você explica através de comparações, você, como o João da coisa em poesias, de forma poética. Entendeu? Então, essa experiência que todos os santos passaram, viveram, intensificaram, é esse o início do caminho da contemplação. É esse o início da dedicação. Esse é o início, se você quiser ter um caso de amor com Deus. O início é esse. Você está disposto a trilhar, a caminhar? Então vamos. São João da Cruz nos convida a tal coisa. Então vamos ter essa relação de paixão com Deus. Se você deixa aqui embaixo o seu like, deixe seus comentários, entendeu? É algo assim, até para explicar para você essa relação de paixão, é uma relação intensa de amor. Entendeu? Aí vamos junto, eu e você, vamos fazer essa caminhada. Quem estiver disposto a viver essa paixão, esse caso de amor, venha.